Jornal do Vovô. Ceará, Santa Cruz. O juiz apitou, mas a bola ainda rola. Com o lance final. Adriano Júnior. Vamos direto com o Luiz Guilherme e Alex Oliveira. Ainda tem jogador no campo por aí? Tem o alemão, deixa eu ouvir aqui o alemão. Menos que é difícil jogar aqui no Castelão contra o Ceará. Agora a gente entra de vez na briga. E se a gente fizer o nosso dever de casa, acho que com certeza a gente tem total condição de chegar no acesso. Irmão, o time suportou bem a pressão e matou o jogo quando teve a oportunidade. A gente, com um jogador a menos, é difícil jogar aqui. O professor conseguiu ajustar a equipe pro segundo tempo, foi muito feliz. A gente conseguiu no contra-ataque matar o resultado. E graças a Deus por esse resultado aí. Obrigado. Tem o alemão, um dos últimos a sair aqui. Por aqui ainda está o Thiago Cardoso, vamos ouvi-lo. A única diferença é que a gente não comemora, a gente faz ufa. Os caras saem comemorando, correndo, o goleiro faz obrigado, pai, porque a única diferença é essa, mas realmente a importância é como se fosse um gol também. Aí o Thiago Cardoso ainda saindo por aqui, foi praticamente ele que garantiu essa vitória do Santa aqui no Castelão. Deixa eu ouvir o Gamalho aqui, o Léo Gamalho. Mas fico muito feliz com essa vitória. A nossa equipe esteve muito bem do início até o final. Já no início a gente fez pressão, tivemos algumas chances. Acho que a nossa equipe, mesmo com um a menos, se saiu bem, conseguiu se defender muito bem. Acho que a gente está de parabéns. Fizemos um grande jogo. Agora Vila Nova em casa procurar fazer outro grande jogo. Vocês em relação a buscar ainda o acesso, vocês entendem como possível? A gente entende que a gente pode incomodar mais um pouco aí, né? Enquanto agora a gente tem um jogo a menos que o pessoal, né? A gente tem mais 7 jogos, enquanto o pessoal tem 6, né? Entendeu? Então a gente, se for ver, a gente ganhando essa partida, a gente já ultrapassa o Ceará e fica no G4, então por que não, né? A gente está buscando e pela partida que a gente fez hoje, todo mundo vê que a gente tem condições de buscar ainda posições melhores no campeonato. Santa entrou na briga de vez. Pela partida que a gente fez hoje, acho que a gente conseguiu nos colocar numa situação muito melhor. E eu acho que as outras equipes vão começar agora a se preocupar um pouco mais, que a gente vem numa crescente já faz algum tempo. E a nossa equipe está de parabéns, mas não pode passar por aí. Foi mais um jogo, mais uma partida de entrega que a nossa equipe conseguiu se doar com um jogador a menos, mesmo assim. Continuar assim contra o Vila Nova, encarar a Vila Nova como se fosse o Ceará outra vez. Valeu. Aí então, Léo Gamalho, centroavante da Cobra Coral de Recife, venceu 2-0 o Ceará no Estádio Castelão. Por aqui é fim de papo. Depois dos trabalhos de reportagens de Luiz Guilherme, tem alguém aí? Não, na verdade, os jogadores do Ceará rapidamente deixaram o gramado de jogo, muito abatidos. Eu tomei conhecimento de que a torcida organizada Ceará Amor, que estava, como sempre fica do lado esquerdo das cabines de rádio por trás dos gols, do gol ali do lado esquerdo, ia dar volta para cobrar satisfação com os jogadores, a comissão técnica, enfim, pelo lado de fora ali da Arena Castelão. O certo é que o grupo muito abatido, alguns deram entrevistas aqui, outros foram rapidamente para Ô Luiz, a torcida Oi. quase bateu no aeroporto nos jogadores, peitou os jogadores. Agora o que vai fazer? Vai bater nos jogadores? Aí se isso vai ajudar alguma coisa? Será que vai mudar, hein? Olha, eu creio que não. Inclusive, muito do que se viu no campo aqui, a apatia do Ceará, se deveu com certeza ao comportamento da torcida no desembarque da delegação. Inclusive, muitos jogadores, inclusive o João Marcos, que é o jogador, talvez, que tenha da torcida um maior carinho. Ele foi poupado, inclusive, do protesto do aeroporto, né? Que fiquei sabendo. Com certeza, foi. Ele ficou abalado com a situação que presenciou no Aeroporto Internacional Pinto Martins e, segundo informações, teria até ligado para a diretoria do Ceará no sentido de rescindir seu contrato, porque ainda não tinha visto um comportamento, uma atitude por parte, não é da torcida toda, foram 50, 60 pessoas no aeroporto, mas o grupo ficou abalado, sim. Palavras do vice-presidente Robson de Castro, e o que se viu hoje aqui é o reflexo muito disso. A equipe não conseguiu encontrar o futebol
aquele futebol vistoso que tinha, e o PC não conseguiu, pelo menos nessa primeira partida, mexer com o brilho do jogador, e é preocupante o que vem pela frente. O detalhe é que o Ceará, para a próxima partida, ele não vai ter o Samuel, ele tomou o terceiro cartão amarelo, não vai ter o Ricardinho e o João Marcos expulso. O Ricardinho também tomou o terceiro, ou seja, 2 jogadores importantes, talvez os mais importantes do meio campo. E essa semana, ontem, para ser mais preciso, o Ceará rescindiu o contrato com 2 jogadores justamente de meio campo. Será que teve problema na zaga? Não tinha jogador para colocar, teve problema nas laterais e agora vai passar a ter problema para armar a equipe para o jogo de do próximo sábado no meio campo, porque vai ter a ausência desses 2 importantes jogadores. Por aqui a gente vai encerrando pelo menos esses trabalhos preliminares de entrevistas aqui e aguardar a coletiva. Alguma coisa por aí, Alex? Não, por aqui fim de papo, agora é só aguardar se vem o Oliveira Canidel ou algum jogador aqui para a entrevista coletiva. Tá por aqui certo. Ainda o goleiro, tá por aí ainda. treinador de goleiros, Washington, deixa eu ouvi-lo aqui. Apresentações e conseguindo fazer com que nós temos sempre com boas vitórias dentro de campo. Aí o Washington, que tá dando entrevista aqui, tá com fone de ouvido também. Vamos ouvir aqui o Washington. Washington, bela vitória, né? E o trabalho que você tá fazendo aí com o Thiago Cardoso mostrou aí que ele veio para levar esse resultado. O trabalho que está sendo feito, a gente sempre diz que nós somos só uma gota d'água dentro do oceano. Haja vista que o atleta tem uma grande qualidade, desde que chegou conosco, faz 3 anos que está conosco. Nesses 3 anos a performance dele sempre foi regular, de regular para boa. E então nós estamos sempre com essa atividade, trabalhando, puxando, buscando. É um goleiro que gosta muito de trabalhar, é um goleiro que é focado em tudo que faz, e isso só enaltece o nosso trabalho. Então nós estamos sempre buscando a melhora de cada partida. Hoje, mais uma vez, contra o Vasco, no jogo passado, ele também fez uma grande apresentação. Hoje, diante do Ceará, também fez valer a sua performance. E graças a Deus, sempre com um bom resultado, com um resultado que nós estamos querendo. E vamos sempre buscar um objetivo maior nosso, né, que é entrarmos entre os 4, no G4, para que nós possamos. Às vezes as pessoas acham muito difícil, mas quando existe um objetivo, quando existe trabalho, nada é impossível para Deus. E nós estamos sempre trabalhando com isso, sempre com determinação, focado num objetivo maior, que é o G4. E nós esperamos que nas próximas partidas nós possamos reeditar essa boa apresentação que fizemos hoje diante do Ceará, e que, consequentemente, com as 2 partidas que nós temos em casa, nós possamos fazer mais 6 pontos e encostar um pouquinho lá no pessoal do G4. Santa Cruz que tem, inclusive, um jogo a mais ainda, né? Como eu disse a você, nós somos sempre um planejamento que nós fizemos. É óbvio que o campeonato é muito complicado, é um campeonato de nível técnico equiparado, e nós temos algumas partidas nós deixamos a desejar. Nós poderíamos estar bem melhor, mas eu acho que essa crescida, com a chegada do professor Oliveira, com o Canidé chegando e dando com que essa equipe, dentro de uma performance que está tendo, eu acho que o objetivo maior nosso vai ser, e nós esperamos que nós possamos alcançar esse G4 e faltam 4 pontos. É óbvio que também tem os adversários que estão na nossa frente, que tem os pontos à nossa frente, mas o foco maior é continuarmos nosso trabalho e sairmos com grandes vitórias. Obrigado, Washington. Boa sorte, bom retorno. Obrigado para todos. Aí Washington Cruz, treinador de goleiros do Santa Cruz, falando aqui com os amigos da A3FM. Por aqui, fim de papo, depois dos trabalhos de reportagens de Luiz Guilherme com o Ceará. E de Alex Oliveira com a equipe do Santa Cruz. Vamos jogar bola lá para a cabine da rádio, onde está o Adriano Júnior, o melhor âncora do rádio esportivo cearense. Valeu, Alex, valeu, Luiz Guilherme. Daqui a pouco vocês voltam aí com mais entrevistas, né? Com o pessoal do Santa Cruz, do Ceará, e que as explicações aí, né? Do pessoal do Ceará por mais uma derrota, né? Derrota inesperada, o Ceará com tudo para entrar no G4, de repente, né? Acabou perdendo aí mais um jogo e ficando mais distante aí na condição do G4. Bastante entre aspas, né? Porque o Avaí permanece 2 pontos na frente do Ceará, mas a galera que tá atrás tá chegando, né? O América Mineiro já tem 48 pontos, 2 a menos que o Ceará. O Santa, com jogo a menos, também chegou a 48 pontos, é o 7º colocado. O Boa Esporte tem 47 pontos, joga amanhã,
contra o Bragantino. Se ganhar, já empata em número de pontos com o time do Ceará. O Boa Esporte, que é o próximo adversário do Ceará, na terça-feira, na cidade de Varginha, interior de Minas Gerais. Estaremos transmitindo também essa partida para você aqui na 3FM 91,3. Vamos começar a analisar a partida, Edmilson, Maciel. Mais uma... Tem comercial, né? Tem política, então vai acabar hoje, né? Amanhã, graças a Deus, acabou a alegria. Vai ser tudo normal a partir de amanhã. Manda ver, Djavan. A 3FM, a rádio oficial do forró. Garantiu que está bom. É 13, confirma. Corrigiu que não está bom. É 13, confirma. Lançar novos projetos e serviços. Câmera 13, confirma. Votação para o Ceará, seguir mudando. PT. Você é ruim de serviço. Faz tempo que eu reclamo disso. Mas domingo eu vou mudar. 45 Dilma. Você é ruim de serviço. Faz tempo que eu reclamo disso. Mas domingo eu vou mudar. 45 é Aécio. Coligação Muda Brasil PSDB. Com Dilma você tem a certeza que o Pronatec vai ser ampliado. E com Aécio, você tem tanta certeza assim? Mudar por mudar não significa que a sua vida vai melhorar. Não troque o certo pelo duvidoso. Domingo, dia 26, vote Dilma de novo. Com a força do povo, PT. Ninguém mais do que você sabe o quanto foi preciso batalhar para dar uma vida melhor à sua família. Esta vitória não é de ninguém, é sua. Mas uma coisa é certa: ninguém é uma ilha, ninguém cresce nesta vida sozinho. Você cresceu porque o Brasil mudou. Combateu a pobreza, criou milhões de empregos, valorizou o salário mínimo e investiu em qualificação. É assim que vai continuar sendo, enquanto eu tiver a sua confiança para governar este país. Com a força do povo, PT. Mariana Garcia, 24 horas, 13, confirma. Trocar casas de taipa por alvenaria, 13, confirma. Entregar o papel da casa, câmera 13, confirma. Coligação para o Ceará, seguir mudando. PT. Inflação alta, Petrobras, o custo da Copa. Não era disso que a gente estava reclamando? Domingo, você pode mudar isso. Vamos lá, é 45 pra gente mudar. 45 é Aécio. Coligação Muda Brasil, PSDB. É 15 pra vencer, é 15 pra mudar, é 15 pra fazer um novo Ceará. É 15 pra vencer, é 15 pra mudar, é 15 pra fazer um novo jeito de governar. Coligação Ceará de todos. A 3FM. Adriano Júnior. Por aqui com vocês, na 3FM 91,3, apresentando para você o lance final com a equipe Bola na Rede, Alex Oliveira. Bileu, tá por aqui, vamos ouvi-lo. Com força do grupo aí a gente vai conseguir chegar na Série A, se Deus quiser. Temos mais 2 jogos bons dentro de casa para fazer um bom resultado e torcer aí pros que estão lá em cima, né? Dar uma tropeçada pra gente chegar mais rápido. Bileu, você mudou o sistema defensivo do Santa Cruz. Muita gente considera que acredita você a melhora defensiva do Santa Cruz na marcação. Eu queria que você falasse em relação a este quesito e se faz esta autoanálise positiva também. Não, o grupo tá se doando ali atrás, Sandro, o alemão que chegou agora também, né? Eu que entrei, tô contribuindo ali com o restante do grupo, Thiago, que tá muito bem, né? Voltou de lesão, não faz muito tempo, tá muito bem ali na lateral. A gente tá sabendo fechar bem os espaços, tá sabendo marcar bem a equipe adversária para dar mais liberdade para os nossos jogadores que tem mais qualidade, né? Que é o caso do Tony, ele é muito bom do meio para frente, um lateral muito agudo. O Wesley também, que é muito bem. Danilo também, né, que vem fazendo uma função muito importante ali, que é ajudar a gente ali no meio. E todo mundo tá se doando, né? A gente começa a marcar lá da frente com o Léo e a bola só chega aqui na zaga espirrada. Santa Cruz, quando faltavam 10 jogos, a gente falava que eram 9 vitórias necessárias dentro dessas 10 partidas. E o Santa Cruz já está em 3 vitórias. Está em uma arrancada, venceu o Bragantino, o Vasco com propriedade e agora também, e na base da superação. Mesmo com esse discurso de jogo a jogo, o jogador começa, quem sabe, pensar
que está conseguindo chegar numa meta, que é possível sim conquistar o G4, Bileu? Não, a gente pensa, né? A gente sempre fala ali que a gente tem possibilidade de chegar. As equipes estão lá em cima, estão dando uma bobeada. E a gente cresceu na hora certa, né? A gente vem de três bons resultados aí, contando com os 2 empates, né? Fora de casa, que a gente saiu na frente e felizmente tomou o gol, mas a gente trouxe 2 pontos de fora, que é muito importante. Contra 2 equipes boas, né? Que tá ali no G4 e a gente tá ganhando das equipes que tá em cima da gente, né? A gente tá diminuindo a numeração de pontos, né? Agora, se eu não me engano, tá pra 2, não sei. E agora, para esse próximo jogo aí, temos um jogo muito difícil, né? Contra o Vila Nova. Vamos tentar fazer um bom jogo dentro de casa para conseguir um bom resultado e encostar mais nesse G4. Foi uma vitória para... Vamos ouvir aqui. Os jogadores, renovações de contrato, essa situação vai até o final do ano aqui no Santa Cruz, mas caso um acesso à Série A, as coisas podem mudar de contrato. As coisas podem mudar, né? É lógico, né? Eu já vi uma lista aí de quem eles estão conversando para renovar, mas a gente tem que estar ciente que a gente tem que fazer nosso papel dentro de campo, né? E deixar isso de renovação para depois do campeonato, porque a gente tem que focar ali dentro de campo, como eu falei. Nosso time tá focado para conseguir nossos objetivos, que é conseguir fazer os pontos aí que a gente precisa para a gente chegar no G4. E esse negócio de renovação a gente tem que esperar. Sabemos que o time tá bem, né? Se subir vai ficar muita gente aqui, vai ser muito bom para todo mundo. O Bileu, a equipe do Santa Cruz, que recentemente chegou ao Oliveira Canidé, deu uma cara nova, o time começou a engrenar, tá chegando aí próximo aos primeiros, e o Ceará diferente, com o novo técnico não conseguiu. Para vocês, méritos, que agora entram na briga de uma vez. Né, a gente sabe que quando chega um treinador novo na equipe se doa o máximo aí, mas a gente estava focado no que a gente queria, que era fazer um bom resultado aqui dentro de casa, ou fora de casa, que a gente tava precisando, né? A gente, se eu não me engano, ganhou muito poucos jogos fora de casa. E ganhar fora de casa contra a equipe do Ceará, né? Que tá aí tá com 50 pontos, se eu não me engano, 51. E tá quase ali dentro do G4, é muito importante, né? A gente dá uma diminuída nos pontos que a gente tá faltando aí para chegar no G4. E agora é descansar bem, que tem um jogo terça-feira. E bola para frente. O Bileu, que é cearense, né, Bileu? Começou nas categorias de base do Fortaleza, tricolor aqui da capital cearense. Como é que foi voltar aqui da capital, Castelão, depois da reforma? Primeira vez que vem aí? Na segunda, eu já vim pelo ABC, né, ano passado. Felizmente a gente tomou uma goleada aqui, mas volta aqui no Castelão, né? Eu peguei a fase antiga do Castelão. E tá muito bonito, né, o campo. Que tá muito bom, a cidade é muito boa. Sou de Aurora, né? Interiorzinho longe daqui, mas meu pai tá aí assistindo o jogo. Mandar um abraço aí pra galera lá da Messejana lá e um abraço pro meu pai, pra minha mãe. E um abraço aí pra torcida do Santa Cruz que veio comparecer. Valeu, Bileu. Obrigado. Agora eu me senti quase a Xuxa. Um abraço pro meu pai, pra minha mãe. Grande Bileu. Formado nas categorias de base aqui do Fortaleza. Veio aqui hoje com Santa Cruz, né? E vence, leva uma vitória na bagagem para Recife. Adriano. Valeu, Alex. Daqui a pouco tem Alex de novo, tem Luiz Guilherme retornando aí com entrevistas dentro do lance final. Resultado de hoje, né? O Avaí foi derrotado 3-0. Joinville, o clássico lá em Florianópolis, na ressacada. O América Mineiro venceu de virada o América de Natal 2-1. A Portuguesa foi derrotada, perdeu mais uma, perdeu no Canidé, em casa mais uma vez. O Verdão foi lá e mandou ver 2-1 e casa fora da zona do rebaixamento. Por enquanto, né? Que amanhã teremos o complemento da rodada. O ABC passou pelo Paraná no Frasqueirão, no seu estádio lá em Natal, 2-1. E o Ceará foi derrotado em casa para o time do Santa Cruz, jogo que acabou agora há pouco. Tivemos transmitindo com a narração de J. Rômulo. Amanhã teremos o complemento da rodada com Vasco da Gama e Ponte Preta, Bragantino e Boa Esporte, Náutico e Atlético Goianiense, Luverdense e Oeste, Vila Nova e Sampaio Correia. É a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, que traz o Joinville liderando por enquanto, com 60 pontos, já que a Ponte joga amanhã contra o Vasco da Gama, é a segunda também com 60 pontos. O Vasco aparece em terceiro com 54 pontos. O Vasco enfrenta a Ponte Preta amanhã, um confronto dentro do G4, acontece amanhã, né? Mais um, já que o outro aconteceu hoje, Joinville passando pelo Avaí 3-0. E o quarto é o time do Avaí com 52 pontos. Ceará é o quinto, 50 pontos. Vem América Mineiro em sexto com 48. O Santa Cruz
é o 7º com 48 pontos, tem um jogo a menos, joga na terça-feira esse jogo a menos contra o Vila Nova. O Boa Esporte é o 8º, 47 pontos, e é o próximo adversário do time do Ceará, né, na terça-feira, na cidade de Varginha. Aí temos aqui o Icasa, o nosso Verdão é o 16º, com 35 pontos, né? Tem o restante da rodada amanhã. O Oeste abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação, também 35 pontos, o Oeste que ainda vai jogar na rodada. O América de Natal é o 18º com 33 pontos. O Vila Nova tomou virada do América, né? Tava saindo da zona, tomou virada, então permaneceu na zona. Na 19ª colocação, Vila Nova, 23 pontos. Na lanterna, a Portuguesa, 21ª colocada, com 21 pontos ganhos até aqui, com 32 rodadas jogadas. Edmilson Maciel, que falar, né? Depois aí, né, desse jogo, onde nada deu certo mais uma vez para o time do Ceará. São o quê? 3 derrotas consecutivas do Ceará, né? Essa no Castelão, onde o Ceará sempre se dava bem, né? Com torcida, com adversários dentro do Castelão, mas hoje, né, parece que a rapaziada deixou o futebol em casa. O futebol tem essas coisas, né? De repente desanda e não tem como fazer, tá certo? O Ceará até que começou bem, dividindo com o Santa Cruz e tal. Cruzamento da direita, a bola bateu nas costas do Helder, lateral esquerdo. Veio pro lado do gol, o goleiro Luiz Carlos foi tirar e jogou para dentro. Tipo gol contra do goleiro, que acontece também, né? E aí desanda. Não tem como você, vindo de derrotas, jogo decisivo contra o Joinville, você toma de 3-0. Vai jogar contra o Icasa, time de zona de rebaixamento, perde lá. O psicológico dos jogadores já está acabado. Aí não adianta trocar treinador. Tudo bem, trocou, até que não discordei não. Mas é difícil você chegar numa situação melhor quando a maré não está querendo, que até o Ceará jogou bem. Sky 50, da Trax, que chegou com tudo. A única com 2 anos de garantia. Trax Motos, é fácil ser feliz. Conosco aqui também no nosso lance final. O Grupo Aurorense, Construção Civil, Parafusos, Ferragens e Metalúrgica. Augusto Zanes, 1713, com telefone 3484-6533. Quem está aí, Alex? Oliveira Lopes. Vamos ouvir o Oliveira Lopes, Oliveira Canindé, o técnico cearense do Santa Cruz. Por aqui, vamos ouvi-lo. Eu quero que seja assim, o grupo quer que seja assim, porque na pré-eleção, eu conversando com eles, eu perguntei para o grupo, vocês querem fazer amistosos dentro da competição ou querem brigar para chegar entre os primeiros? Porque vocês têm bola para brigar e chegar entre os primeiros. Se nós nos aplicarmos em cada jogo como se fosse o último de nossas vidas, querendo o máximo e dando o máximo de cada um de nós, eu tenho certeza que nós conseguiremos. Porque o que tiver de acontecer, acontecerá, para que nós nos aproximemos e cheguemos no grupo. A partir do momento que nós chegarmos, aí sim, nós vamos decidir. E na hora de decidir, quem tem costume e que é guerreiro e que é acostumado a esse tipo de jogo, cresce. E eu espero que nós estejamos crescendo no momento certo. Oliveira, eu queria que você falasse sobre aquele momento da substituição do Cassiano, né? Todo mundo esperava que você pudesse colocar um meia ali, você foi ousado, colocou um homem de ataque, manteve a postura que a equipe estava tendo na partida e depois acabou até também dando certo, porque o Ceará teve um jogador a menos. E também que você falasse sobre o Everton Senna, que não foi relacionado para essa partida. Não, primeiro que a equipe se comportou bem. A partir do momento que o Cassiano entrou, a característica dele é um pouco diferente da do Léo, né? É um jogador que busca os lados e quando isso aconteceu, nós mudamos o posicionamento da equipe, fomos para uma outra situação em que as bolas saíssem do meio para as pontas, tanto por um lado quanto para o outro. Só que do outro lado o Keno sentiu, entrou o Adilson também para fazer a função, embora o Adilson jogue por aquele lado, mas é um jogador mais central, é um falso meia que se aproxima mais do ataque, é um 9,5 como se chama, né, ou como se fala. Então ele tanto joga nessa função quanto joga aberto. Então na função que ele entrou aberto, porque o Wesley voltou para que nós tivéssemos 2 homens de velocidade pelo lado do campo. Funcionou, deu certo. Quanto à situação do Everton Senna, é um jogador de grande importância para nós, mas só jogam 11. Os outros têm que ficar de fora e ir entrando. Ele é um jogador do mesmo nível dos que nós temos aqui, mas você ganha e perde posição dentro de campo. Eu não quero, se você me pedisse para abrir mão dele, eu não abriria. Pela qualidade que ele tem, pelo atleta que é, pelo homem que ele é e pelo valor que ele tem, não só como atleta, mas também como homem dentro do grupo. Mas é uma situação que não tem como eu passar para você o que está acontecendo. Vocês saberão, vai chegar o momento de vocês saberem. Mas eu tenho conversado com ele, o grupo tem conversado com ele.
Todos sabemos exatamente o que está acontecendo, mas é questão de paciência. É um jogador valioso para nós e nós precisamos, aos poucos, né, contornando as situações para que nada venha abalar o andamento da equipe dentro e fora de campo. Candidato, que você chegou com a cabeça dele? Aí você me deixa sem jeito, né? É complicado, mas eu digo pra você, é um jogador que tem bola pra jogar em qualquer grande equipe do futebol brasileiro, né? Então eu só espero que as coisas deem certo pra ele, né? Pelo homem que ele é, pelo atleta que ele é, porque é um atleta que dá gosto você ver jogando, nos treinos dá gosto você ver ele trabalhando. Então eu espero que ele tenha toda a felicidade do mundo, se as coisas acontecerem da maneira que nós achamos que poderá acontecer. E acontecendo, ele será muito feliz e muito bem feliz também será todos os seus familiares. Vera, você desde que assumiu na 25ª rodada, 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota, uma arrancada positiva para você aí com a equipe. Olha, para mim e para o grupo, né? Eu sempre gosto de destacar o grupo, não tenho eu, nem na parte da comissão técnica e nem tem o atleta. Eu digo sempre, se o Léo Gamalho fizer 4 gols no jogo, fomos nós que fizemos os gols. Se o Thiago Cardoso não tomar nenhum dos gols, fomos nós que não tomamos gols. Então é o grupo, é a equipe que prevalece. Então precisa ser assim para que nós atentemos bem para os valores que nós temos de fora. Não deu para um, o outro entra e muda. Ele não é só uma opção, é uma situação que você cria esperando sempre que aquele atleta que está de fora entre e faça a parte que nós esperamos de cada um. Se fizermos assim, eu tenho certeza que nós seremos fortes no todo. O próximo adversário é o Vila Nova. É um time que está numa situação complicada. E aí, como que é o trabalho para não deixar a confiança dos atletas do Santa Cruz se exceder diante da situação que vive Vila Nova? Não se excederá, né? Nós temos os pés no chão, já falei com eles novamente agora. Se resguardem, guardem o que vocês têm de reservas para que todos nós possamos usufruir do que você tem de melhor. A tua maneira de se aplicar, a tua dedicação, a vontade de vencer, a superação, os resultados vindo, não é só você que vai usufruir do bem. Todos nós usufruiremos, porque você se dedicou, os resultados vieram e nós teremos coisas boas para todos nós, para todos os nossos familiares. Então se resguardem, pensem no que nós poderemos fazer para esse clube tão grande, de uma torcida tão apaixonada. Se nós fizermos assim, nós faremos história e todos nós sairemos vencedores no final. Oliveira, você está mantendo a equipe em várias partidas agora, dando sequência, dando entrosamento à equipe. Você acredita que o Santa já chegou assim no patamar ideal de competição, de qualidade, de vontade, todos os aspectos para essa reta final agora? Nós estamos crescendo, né? Eu sempre acho que tem algo a mais para nós crescermos, né? E nós temos trabalhado, temos buscado com muita aplicação em tudo que nós fazemos, né, para que o grupo assimile tudo aquilo que nós queremos. E em assimilando, não teremos dificuldade de mudar de um sistema para um outro, dentro do jogo, a bola rolando, porque eles sabem exatamente o que nós precisamos de cada um deles. Se nós fizermos assim, nós cresceremos, continuaremos crescendo e conseguiremos o que nós queremos. A partir do momento que nós conseguirmos o que nós queremos, chegou no final da competição, nós conseguimos, aí sim, nós chegamos no ponto que deveríamos chegar. Professor, você aqui na Arena Castelão, diante do Ceará, como é que ficou para você? Ao vivo, querido. Professor, são 6 jogos sem perder. É um momento oportuno de conseguir aí convocar a torcida do Santa Cruz para terça-feira. É um jogo que nós precisamos da nossa torcida, né? É um jogo difícil, é um jogo que nós precisamos cada vez mais mostrarmos que somos capazes e fazermos, né, a nossa parte cada vez mais. E eu espero que o nosso torcedor nos ajude, porque a razão de tudo é o torcedor. E nós contando com ele, eles nos acompanhando, nos fortalecendo, nós seremos fortes e eu tenho certeza que honraremos a confiança de todos com a aplicação, a determinação que a equipe tem empreendido em cada jogo que tem feito. Só para finalizar, Oliveira Canindé, você costuma falar a vitória do coletivo e tudo mais, mas com um goleiro desse aí, as coisas ficam até um pouco menos difíceis, né? Pegou tudo hoje o Thiago Cardoso, hein? Thiago é um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, né? Eu acho que o Santa Cruz tem uma felicidade muito grande de contar com um profissional tão qualificado, tanto como homem, também como atleta. Dedicado, aplicado, bom caráter, um excelente, né, profissional. Então, com certeza, o Santa está de parabéns pelo profissional, né, Thiago Cardoso, né? Então, eu acredito que é um espelho para todos os demais. Eu espero que as coisas boas aconteçam para ele, né? Eu não posso desejar outras coisas que não que ele consiga tudo que o coração dele deseja, que Deus possa abençoá-lo e que ele continue sendo o homem que é, aplicado, determinado
e acima de tudo, honrando a confiança dos companheiros que acreditam muito nele também. Oliveira, voltando ainda ao jogo, aonde o Santa ganhou o jogo? Aonde você ganhou o jogo de hoje, Oliveira? Eu acredito, Miguelzinho, que o grupo, né, pela aplicação, por acreditarem, né, no que nós tínhamos como proposta para esse jogo, montamos a equipe, né, e definimos a maneira que nós jogaríamos, sabendo que qualquer situação que acontecesse dentro do jogo, nós mudaríamos a maneira de jogarmos, né, taticamente. E eles, pelos trabalhos que nós temos feito, eles assimilam com muita facilidade pelas características que temos. Então nós sabíamos que tínhamos totais condições de vencermos o jogo. E nós vencemos pela aplicação, por eles acreditarem e saberem que tinham totais condições de vencer. Alex. Ô, candidato, só rapidinho, só perguntar uma pergunta com o Oliveira. Oliveira, você é um técnico cearense, né? E os clubes grandes aqui não aproveitaram ainda o teu trabalho. Você já foi campeão pelo Guarani de Sobral, campeão pelo Campinense, né? E aqui os clubes grandes não procuram adotar um técnico com a sua qualidade. Eu não lamento não, sabe? Eu desejo muito, quero muito que o futebol cearense cresça a nível nacional, que o Ceará se dê bem, que o Fortaleza suba. Estou torcendo demais para que o Fortaleza, né, ganhe essa competição, chegue bem. Tem um baita de um treinador, um jovem treinador, emergente, muito bom, um grupo bom de atletas, uma diretoria que consegue enxergar nesse profissional um homem qualificado para fazer o Fortaleza chegar. Eu espero que o Fortaleza chegue. Eu torço de coração para o futebol cearense e torço muito também para que o Ceará reacenda dentro da competição, né? Claro que eu quero o melhor para o nosso futebol, mas se eu estou competindo contra eles, eu vou querer crescer de todas as maneiras. Então não lamento nada, né? Eu quero que as coisas boas aconteçam para mim, mas é como tem que ser, né? Então desejo toda a sorte do mundo para o PC que está chegando agora e desejo que o nosso futebol cada vez mais cresça, porque crescendo é bom para mim, é bom para todos os profissionais que trabalham aqui. Obrigado. Oliveira Canidé conversando com a gente no microfone da A3. Adriano. Valeu, Alex Oliveira, entrevistando aí o cearense Oliveira Canidé, Oliveira Lopes, técnico vitorioso da noite do time do Santa Cruz. Límpida, água mineral e natural, a mais premiada água do Ceará. Manda uma límpida pra mim. É o lance final com a equipe Bola na Rede. Estamos aqui repercutindo mais uma derrota do Ceará. 2-0 pro time do Santa na Arena Castelão. Martins Andrade, depois de uma derrota dessa, né? Como deve estar o clima lá no vestiário, né? Paulo César Guzmão estreando com derrota, né? Muitos tinham fé de que de repente o PC iria mudar no passe de mágica, né? Tudo, né? E o Ceará passaria a conquistar vitórias e conseguiria o acesso, né? Tava tudo desenhado, né? Inclusive até a derrota do Avaí, né? 3-0 pro time do Joinville. Bastava só 1-0 aqui do G4, mas não foi assim, infelizmente. Eu esperava entusiasmo, pelo menos, porque isso é muito comum quando uma equipe muda de treinador. Os jogadores mostram um determinado entusiasmo para poder ver se consegue uma brechinha ali, agradar o treinador e permanecer no time titular. Mas nem isso foi visto hoje no time do Ceará. Quem jogou, quem procurou bola para jogar foi o Magno Alves. O resto ficou dentro de uma mediocridade que eu nunca tinha visto. E às vezes a gente se pergunta como é que esse clube passou 28 rodadas do Campeonato Brasileiro ali mais ou menos próximo à cabeça. Como é que esse pessoal de repente aparece aí nessa condição, jogando essa bola, essa coisa ridícula para o torcedor cearense? Então eu esperava esse entusiasmo, não veio, infelizmente o que veio foi derrota. Trabalho vai ter, muito trabalho para poder levantar a cabeça, não deixar a coisa cair mais ainda, porque aí se todo mundo botar a cabeça debaixo do braço, vai fazer como a velha Sariema, né, que bota a cabecinha debaixo do braço e tome queda, e aí sim, aí a coisa degringola. Tá certo, Martins Andrade, uma torcedora aqui, a Francisco Norato, manda mensagem aqui, torcedora do Ceará, ela faz a observação aqui: a torcida do Ceará cobra muito dos dirigentes e dos jogadores, mas deixa a desejar quanto a ajudar o clube, né? Aqui ela está dando aqui o seu parecer, a sua opinião, comparecendo, deixa ajudar o clube comparecendo aos jogos, pois o futebol se faz com muito dinheiro. Ajude mais comparecendo aos jogos. Cobre menos dos dirigentes. Francisco Honorato deixando seu recado. Inclusive eu fazia esse comentário, o Edmilson, sobre essa questão, né? Eu lembro aqui, alguns anos atrás, o torcedor do Ceará ficou muito exigente, né? Demais, né? Não era assim.
né? Vamos ser exigentes, mas vamos comparecer também, ajudar o time, né? Porque eu lembro alguns anos atrás aqui, o Ceará, numa fase não muito boa, estava na zona intermediária da tabela, Castelão antigo ainda, enfrentando o Gama, de repente 30 mil torcedores aqui. Agora, Adriano... O Ceará que depois disso cresceu estruturalmente, o time esteve na Série A, o time cresceu também, não só na estrutura como dentro de campo, nos resultados. O time equacionou dívidas, o time hoje, digamos, tem um nome limpo na praça, né? Qualquer jogador do futebol brasileiro quer jogar no Ceará, mas a torcida do Ceará também, na minha opinião, eu concordo com a torcedora aqui. Ela cobra demais, mas na hora... Eu sei que o Ceará hoje tem outras alternativas para arrecadar, não só de torcedor, né? Tem um sócio, tem outros parceiros, mas a torcida do Ceará, eu vi ela comparecer mais jogos do Ceará em fases ruins do time. Duas colocações aqui. Você disse que tem muito jogador que quer vir jogar no Ceará. Adriano, Edmilson. Quer vir receber. Peraí, Luiz, já. Mas tem muito jogador que quer vir receber dinheiro do Ceará, diferente de jogar. Agora, com respeito a isso, qual foi a arrecadação? Ela está reclamando aí que não houve comparecimento. Qual foi a presença de público de hoje? Saiu já a renda? Já saiu a renda, sim. Como eu disse a você, né? Contra o Gama, eu já vi a torcida do Ceará colocando, não era para colocar 30 mil hoje aqui. Mas eu achei um público, nós achamos um bom público. Duas derrotas feias, né? Mas mesmo assim, né, para quem quer se remotivar e acreditar no acesso, achei esses 10.247 pagantes pouco, né? 690 não pagantes, 10.937 o público total, né? 10.247 pagaram então para assistir o jogo, numa renda de 124.822, né? Então, eu vejo que a torcida cobra, tá certo, tem que cobrar. Não daquela forma no aeroporto também, que eu acho que não ajuda nada também. Aquilo ali prejudica muito, né? Porque cada jogador tem uma reação diferente, né? Até o dirigente tem entrevista, que um ligou chorando, o outro ligou reclamando, o outro ligou querendo ir embora. E isso prejudica mais o time, porque não tem como contratar. Aí, 5 vão embora, como é que fica? Quem que vai jogar? Fica difícil. Luiz Guilherme, alguém por aí? Tem sim, vamos ouvir aqui a palavra do zagueiro Diego Ivo, falando sobre o resultado de derrota do Ceará. Para falar desse lado psicológico agora, o momento é de vontade, entendeu? A gente se entregou bastante, correu, buscou o tempo todo e ficamos expostos ali. A gente sabia que a gente não poderia errar, né? A gente tem que olhar também a equipe deles, uma equipe bem postada. O goleiro dele fez defesas que, né? O Magnata teve chance ali clara ali, o goleiro defendeu. Então não vai ser fácil. Até o final vai ser desse jeito aí. Mas a gente tem que reunir força, tem que buscar muita energia positiva pra gente continuar firme nessa busca aí do acesso tão sonhado por todos nós aqui, tanto o torcedor quanto o jogador. Então nós temos que caminhar juntos. Mais uma vez a gente pede desculpa, né, pelo que a gente apresentou hoje. A gente sabia que a gente poderia dar mais. Só que agora é levantar a cabeça, cara. A gente não pode recuar agora. A gente está tão perto de alcançar o objetivo, né? O campeonato está se acabando, a gente tem condição, então a gente vai buscar. Tá? A gente só pede muita força, muita energia positiva dos verdadeiros torcedores que querem que o Ceará suba. A gente sabe que não é fácil a gente jogar ali e ver a torcida vaiando, entendeu? Não é fácil, cara. Não é fácil. Para falar é fácil. Difícil é para nós ali dentro, ali, que tem família, que tá torcendo pela gente. A gente sabe o quanto é difícil, a gente depende disso aqui também. Então, a gente pede um pouco de compreensão e de força, de energia positiva para que a gente continue nessa luta aí, que não vai ser fácil até o final. O time volta a sofrer gols antes dos 15 minutos do primeiro tempo. Esse começo de jogo está contribuindo para essa fase negativa do time? Sem dúvida, cara, não é fácil. É como eu já disse, não é fácil a gente conversar, se motivar tanto. A gente não pode levar gol, a nossa equipe é muito forte. Então a gente tem que estar mais concentrado. E você viu ali num desvio na lateral, acabou pegando todo mundo de surpresa, principalmente o Luiz ali. Então é difícil, entendeu? É difícil falar. Mas a gente, como eu já disse, a gente não pode recuar agora. O momento é difícil, mas temos totais condições de buscar ainda o acesso e nós vamos em busca disso aí. O PC Guzmão chegou, deu para notar alguma mudança de fato da equipe do Sérgio Soares em um dia de trabalho? Sem dúvida, a gente se portou diferente, né? A gente se propôs a marcar mais e depois sair para jogar. É um pouco diferente. Só que na situação que a gente se encontra, a gente precisava muito da vitória. A gente sabia que o Avaí tinha perdido, que agora é o adversário que a gente quer pegar, né? Então a gente se propôs a marcar mais, entendeu? Só que infelizmente a gente levou um gol que ninguém esperava, um gol praticamente relâmpago.
E isso desestabilizou um pouco, apesar de que não pode. Mas levamos um gol ali que a gente não esperava tomar, entendeu? Então ficou mais difícil, a equipe deles passou a jogar no contra-ataque. E como a gente precisava do gol, a gente teve que sair. E infelizmente erramos, né? Eu errei ali no finalzinho, mas como eu já disse, agora não é hora de baixar a cabeça. A gente tem condição de buscar e nós vamos em busca disso aí. Para a partida diante do Boa, o Ceará não vai ter o Samuel, não vai ter o João Marcos nem o Ricardinho. Está numa situação complicada no aspecto psicológico. Como adquirir forças para fazer uma boa exibição lá em Minas Gerais? A gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar no potencial do nosso time. A gente tem que acreditar na qualidade dos jogadores que tem o nosso elenco. A gente sabe que a gente tem muita qualidade. Só que não é fácil, cara. Não é fácil você ter um time de tanta qualidade e a gente errar. Erramos poucos hoje, os erros foram fatais, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso, né? Todo mundo sabia que ia ser um jogo difícil, mas a gente sabia que a gente tinha que ter um volume de jogo pra gente conseguir o gol, né? Que tem faltado em alguns jogos, entendeu? Então a gente tem condição total ainda de buscar o acesso. Nossa equipe é forte. A equipe do Avaí perdeu mais uma e a gente sabia que a gente tinha que buscar os 3 pontos para entrar no G4. A gente tinha certeza que a gente ia vencer a partida. Só que esses gols que a gente está levando complica tudo, entendeu? Então não é fácil, mas a gente tem condições ainda de buscar e nós vamos buscar. Me chamou a atenção no teu depoimento, na tua primeira resposta, de acreditar, de continuar acreditando. Eu te pergunto, é só teu ou já houve uma conversa nos vestiários com os jogadores, o restante do grupo? Tá todo mundo pensando desse mesmo jeito, Diego? Sem dúvida nenhuma, tá todo mundo acreditando. A gente sabe que a gente tem condição, principalmente quando a gente soube da derrota. Lógico que a gente não tem que ficar pensando de fora, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas no momento que a gente viu lá que o Avaí tava perdendo, então a gente se motivou ainda mais. Hoje não pode passar de hoje, a oportunidade tá aí, né? A gente entrou com aquela gana, com aquela vontade de vencer, só que pela frente a gente tinha um adversário. E no desvio ali, que ninguém esperava, tomamos o gol. Mas vai dar certo. A gente acredita, todo elenco acredita, nós vamos em busca disso aí. O episódio que ocorreu no desembarque da delegação, da partida contra o Icasa aqui no aeroporto, você acha que contribuiu para que a equipe não chegasse a um rendimento bom? A equipe ficou abalada com aquela recepção da torcida? Não tem nada a ver. A cobrança ela é normal e ela tem que haver. O torcedor tá aí, o torcedor vem torcer, eles querem que a gente vença, entendeu? Que a gente busque o resultado positivo. Então ela tem todo o direito de protestar. O que a gente não admite é violência. Enquanto você estiver reclamando, falando, xingando, ela tem todo o direito, até porque sabe que é um ano importante para todo mundo, um ano importante para o Ceará. Então a cobrança ela tem que vir mesmo, a torcida tem que cobrar e a gente tem que entender que a gente precisa dar mais. A gente está tentando, está lutando, mas a gente precisa de mais. Se a gente quiser subir para a primeira divisão, a gente tem que dar mais do que a gente mostrou hoje aqui. Muito obrigado, tá aí a palavra do Diego Ivo, zagueiro, falando aí sobre o resultado de derrota. Vamos ouvir agora o Magno Alves por aqui. Oportunidade, não digo os 2 jogos anteriores, porque se joga fora, é um resultado que parece até que é comum, no meu ponto de vista. Mas dentro de casa, uma equipe que tem o objetivo de retornar ao G4, ela não pode deixar escapar ponto, principalmente dentro de casa, aqui no Castelão, que a gente vinha tão bem. Como explicar essa derrota? Como explicar esse momento ruim do Ceará, Magnata? Explicar, as pessoas sempre vão achar, a gente já está com paciência esgotada, né? Mas ninguém gosta de perder por perder. Joga, luta, corre, e tem momentos no futebol que ou a bola não entra, ou quando vai lá, de repente, como a gente vê nos últimos 3 jogos, são 2 ataques, 2 gols, 3 ataques, 3 gols, enfim. Agora é levantar a cabeça, né? Não é achar que perdemos tudo. Chateado, entristecido, tanto como os torcedores que estão me ouvindo agora, não adianta a gente justificar. E sim, erguer a cabeça e já pensar no próximo. Faltam 6 partidas, o Ceará não está conseguindo essa reação. Você, jogadores, você em particular, você ainda acredita que dá para reverter essa situação com a chegada do PC? Dá para pensar em classificação para a Série A? São 6, né? Cada partida que passa, ela vai diminuindo.
6 jogos onde a gente tem chance. São 2 pontos de diferença do quarto. Vai depender também dos outros resultados aí, porque agora todo mundo já encosta. Enfim, e agora a gente tem que, nada está acabado. São 6 jogos, 18 pontos, né? Nesses 2 pontos o Avaí, como outras equipes, tem confrontos, tem adversários difíceis, assim como nós também. Mas não pode deixar a peteca cair, como a gente diz aí no ditado, a gíria do futebol. Para reverter isso, essa fase ruim tem que acabar aí. Tomara que seja, né? No próximo jogo. Tá aí, portanto, a palavra do Magno Alves. A gente vai aguardar aqui a presença do técnico Paulo César Guzmão. Daqui a pouco ele chegando por aqui para conversar conosco. Enquanto isso, vocês ficam aí na cabine fazendo comentários em relação ao que disse aqui o Diego Ivo e o Magno Alves. A gente volta daqui a pouquinho. Tá bom, Luiz, valeu, daqui a pouco você volta. Cimento Apodi, a força que vem marcada no nome, 0800 705 7575. Primos Motopeças, mais de 7 mil itens em peças para motos e pneus no atacado. Rua 24 de maio, 1222. O lance final com a equipe Bola na Rede, o Juticael. O Diego Ivo estava falando aí a respeito do incentivo, né? Que a torcida tem que continuar acreditando, não tem nada perdido. E é o que você tem que dizer, né? Acredito que o que é que poderia dizer, né? É o que ele tá pedindo aí para a torcida continuar acreditando, que não tem nada perdido e que são 6 jogos e que o time vai tentar a reação. Adriano, durante o jogo e logo depois do jogo, naquela emoção, a gente ouve muita coisa e a gente fala muita coisa. Esse time do Ceará, ele tá aí na 31ª rodada, 32ª hoje, não é isso? E ele liderou a competição por um bom tempo, ele tem qualidade e parece que em função dessas 3 derrotas, Joinville, Casa e Santa Cruz, parece que tudo isso se acabou. Eu não advogo por esse lado. A gente tem que olhar pontualmente aqui o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa, a gente sentiu a queda de rendimento, a diretoria trocou o técnico, uma atitude natural no futebol, não que eu ache justa, mas é mais fácil trocar um do que 5, 6, 7. E tem que dar um pequeno tempo agora para que esse novo trabalho possa surtir um efeito maior. Então eu não vou aqui jogar nem loas e nem vou jogar o time na lama. Ok, vamos lá, Luiz. Ô Luiz, daqui a pouco você volta, temos compromisso político. Daqui a pouco você volta. Beleza. Aí. Vamos lá, Djavan. Ok. Adriano Júnior. E vamos às explicações do lance final do Paulo César Guzmão, Luiz Guilherme. Ok, eu vi o técnico PC. Na próxima, o campeonato não te permite isso. Campeonato de pontos corridos, cada jogo é uma decisão. E dentro de casa você tem que fazer a diferença. Eles sabem disso, todos sabem, todos nós sabemos, né? Então a gente vai procurar agora nessa semana, aí até o jogo do Boa, resgatar, trabalhar, para que volte tudo, isso aí volte à normalidade e a vitória possa vir, não só uma sequência para resgatar tudo, confiança dos jogadores, para eles poderem produzir dentro do campo, e principalmente do torcedor, né? Que a dúvida está muito grande. E a gente dá toda a razão a eles, mas digo já para eles, se for para bater no jogador, fazer manifesto para chegar lá e bater, eu vou dizer que vai ter uma perda grande, porque os jogadores hoje, eles estavam, não sei se vocês perceberam isso, principalmente no início do jogo, se desfazendo da bola rápido. Eu acho que nem para chamar a responsabilidade, que o momento é de chamar a responsabilidade, mas estavam se desfazendo rápido da bola e perdendo até a característica principal dessa equipe, que é a posse de bola, o trabalho de bola, tudo aquilo que todos vocês sempre elogiaram, que eu sempre vi e sempre trabalhei quando vim jogar contra. Não pode perder essa característica, tem muito trabalho, e tem que ter uma conversa, principalmente agora com todo o grupo, com todo o elenco, para ter o conhecimento deles, e é que eu falei, para usar aqueles que estão com menos carga, né? Dessa carga aí de responsabilidade,
Você viu, tive uma expulsão no final do jogo, 2 jogadores com o 3º cartão amarelo. Então, assim, é um reflexo que a gente sabe que o sentimento do torcedor é o nosso. Não tem tempo para pensar muito, porque os jogos são sequenciais. Apesar de você ter uma semana para trabalhar. Como é que você vai montar essa equipe, como você citou, com esses 3 desfalques? Então, que eu fiquei até, vocês repararam, o Heverson ficou comigo no banco, até para me dar informação, né? Então, assim, eu coloquei o Lulinha no lugar do Eduardo para dar abrir com 3, prender, trabalhar, chegar, dar uma liberdade pro Magno flutuar, pro Magno trabalhar. Tanto o Magno finalizou bastante, o Thiago Cardoso fez uma grande partida, né? Mas não ficava só o Magno, ficava fácil de marcação, né? O Magno ficava, ele botava um homem e aí não tinha um segundo homem para criação. Eu estava perguntando quem é que pode entrar, que a gente estava sentindo que o Nicão estava precisando de uma mudança, quem é que poderia entrar para dar uma criação maior. E aí veio a resposta que esse homem de criação aqui no elenco, acho que não tem. Vocês podem falar melhor do que eu. Então tá procurando. Por quê? Porque você tá ganhando um jogo, você bota 2 linhas de 4 e deixa um na frente com um time que você sabe que é rápido e sabe marcar, que é o time do Santa Cruz, muito rápido, muito bem armado por Oliveira, tem que elogiar, porque não é a primeira vez que eu enfrento, a segunda vez com ele, com os 2 times, e ele conseguiu a vitória. Porque é um time que sabe jogar e sabe jogar a competição, como eu falei. Essa competição é uma competição de característica de muita marcação, de transição em velocidade e bola alta. Se eu não me engano, nós não ganhamos uma bola de cabeça ali, né? O Renan e o Alemão. E a gente insistindo. E eu tô rouco aqui de pedir para botar a bola no chão, para trabalhar, para movimentar, para a gente ter essa oportunidade. Agora também, o que eu tô falando para vocês, a gente vai cobrar, vai muito. Como eu digo, é uma equipe que emocionalmente está muito abalada. Paulo César, o que o torcedor quer mais escutar nesse momento, né? A palavra sua, ele te conhece, ele confia em você, no teu trabalho. Esse time, mesmo com todos esses problemas que você já disse aqui, dá para chegar, PC? O campeonato está mostrando isso. Quem está em cima perdendo, e quem estava lá, que entrou dentro da competição, com o objetivo claro de livrar do rebaixamento, está encostando. E está todo mundo vendo a oportunidade de subir. O Santa Cruz é um time. O Sandro foi meu jogador, o coordenador técnico do Santa Cruz. Ele falou para mim, lá no Arruda, depois o objetivo deles era não cair. Eles queriam chegar a 44, 45 pontos para não cair. Hoje, se eu não me engano, eles têm 50. 48, com um jogo a menos. Um jogo a menos contra o Vila Nova. Então, você vê que eles estão. Não é que eu não tenho responsabilidade, porque é o time de massa também, né? Agora, eles estão jogando sem o peso, porque livrar já livraram. Agora eles estão vislumbrando uma possibilidade de subir. Como eles estão vislumbrando, como o Boa está vislumbrando. Então as outras equipes, o que aconteceu? Que ele estava mais atrás e que tinha definido 5 para brigar por 4 vagas, hoje já não tem 5, já tem mais, né? Então, isso tudo são situações que você tem que passar claramente para eles, que a possibilidade existe, está na mão. Como estava hoje, deixou escorrer, deixou soltar, né? Então, assim, existe. 6 jogos existe. Agora, depende da reação. Depende do que cada um vai produzir. O que eu tô falando, o que eu falei ontem para vocês. A diretoria tomou uma posição de mudança. Aí, eu cheguei para comandar, olhei, vi o jeito que o time, o que a gente poderia fazer, conversei com eles, assim, uma forma... Tudo perfeito. Aí chega dentro do campo, a gente já sabe o resultado do Avaí, sabe que a possibilidade de entrar no G4 era aqui dentro. Aí acontece o que aconteceu, uma derrota. Que eu falei para eles, vou falar para vocês, eu ali, como a primeira vez ali, meu sentimento é de todo mundo que estava na arquibancada, é de vergonha. Porque a possibilidade existe, é real, e a gente não está fazendo jus, né, a essa oportunidade. A gente não está conseguindo segurar, ela está escapando. Ok, obrigado. Uma última pergunta em relação ao sistema defensivo. O grande problema do Ceará durante toda a competição foi a quantidade de gols tomados. Pelo que você pôde observar, como é que você vai fazer, com o que você tem, para evitar que a equipe sofra tantos gols assim? Então, agora que eu falei para você, trabalho e conhecimento, né? Conhecer o grupo por inteiro para você montar uma equipe
dentro da tua visão, da tua. Acho que o tempo é muito curto, né? Para que dêem, eu acho que o aspecto físico, acho que o emocional vai ser fundamental o resgate dessa equipe, para que ela possa caminhar para o acesso. Porra, falei para eles, vocês não têm noção da sensação que todos que estavam aqui em 2009 nós passamos, é imensurável. Mas, pô, a cobrança, ela tem a mesma proporção da festa. É um time de massa. Então, tem que saber que a torcida, às vezes a técnica vai ficar de lado, mas a garra, a participação, ser ativo, vai ser fundamental. Então não adianta, não, pô, não tá dando na técnica, vamos na raça, vamos na garra, vamos compactar, vamos ajudar o setor defensivo. O primeiro gol, acho que fatalidade, né? Um gol praticamente que o Luiz saiu pro cruzamento, a bola bate no Helder, vai na direção do gol, né? Aí tudo, você já tá abalado emocionalmente, já vem de uma situação de protesto. Você entra, toma aquele gol, né? Já tá com o emocional abalado, te abala ainda mais. Você quer o estímulo de reação. O Santa Cruz perde um homem, mas o emocional não era que o Santa Cruz perdeu um homem, o Santa Cruz ganhou a força e o nosso time esvaziou, então eles equilibraram o jogo ficou equilibrado. Aquela paciência, a tranquilidade e a qualidade dos nossos jogadores, infelizmente, não fizeram a diferença. Muito obrigado. Foi a palavra do Paulo César Guzmão sobre o resultado e ele dizendo, tomando pé da situação, como está o grupo, e agora é trabalhar essa semana, ver como ele vai armar a equipe para esse compromisso do próximo sábado à noite, lá em Varginha, diante do Boa Esporte. A gente encerra nosso trabalho aqui no gramado com as coletivas. Segue você daí e a gente se encontra daqui a pouco na votação. É com você, meu caro Adriano Júnior. Valeu, Luiz Guilherme. Sentimento de vergonha aí do Paulo César Guzmão, Edmilson Maciel, depois do resultado e também com os outros resultados, dos resultados mesmo, né? Resultados que ajudam o Ceará e o time em campo, né? Faz um papelão desse, perde em casa 2-0. Aliás, a primeira derrota do Ceará na Arena Castelão esse ano, né? O Ceará não havia perdido e conseguiu perder hoje para o time do Santa Cruz na Série B. Pois é, quando ele fala em vergonha, ele está lembrando lá daquilo que aconteceu na chegada do time lá de Recife, certo? Os caras de Recife foi de Juazeiro, né? Vergonha, time sem vergonha e tal. Na verdade, ele disse que ali expressava aquilo que estava sentindo o pessoal da arquibancada. Era acostumado a ganhar aqui, vindo de uma situação desconfortável, mas tinha tudo para ganhar. O Avaí perde lá, a chance é essa, voltar ao G4, aí perde em casa. Sentimento de vergonha mesmo. Infelizmente, não diria que o Ceará jogou mal, não, viu? Não mereceu, não. O Ceará dominou o jogo quase todo. Teve ali 25 minutos no máximo, superioridade do Santa Cruz. É um domínio real ou um falso domínio? Não, dominou, posse de bola indo lá. Chega na frente é incompetente, né? Você tem um poste lá na frente, a bola tem que bater nele e ir pra dentro, desviar nele e ir pra dentro. Porque o Bill não fez nenhuma finalização, pra dizer essa. O Bill, pra não dizer que não foi zero a produção dele, ele bateu uma bola, bateu no zagueiro, foi pra escanteio, foi algo que ele fez mais de positivo, tá certo? Então você já entra com um jogador desse. Você tem um lateral direito, que das 32 partidas, ele deve ter jogado umas 26. Ele não acertou um cruzamento esse ano, tá certo? Você tem um lateral esquerdo que, sim, é bom lembrar que esse lateral direito, que jogou 30 partidas a 32, não acertou um cruzamento sequer, para dizer esse, ele renovou o contrato até 2017, tá certo? Então tem muito tempo para ele aprender, então. Dá para aprender, né? Se fosse um garotinho, né? Tá certo, Martins. O Paulo César deve ter encontrado um clima de velório, né, no vestiário. Não poderia ser diferente. E ele falou que o pessoal está psicologicamente arrasado, né? Que o grupo está arrasado e tem aí um tempo não muito extenso para tentar recuperar o ânimo dessa rapaziada. E ele falou, inclusive, o que a gente aqui entendia como passes errados, ele entendeu como bola queimando, né? A bola estava queimando nos pés dos jogadores, estava se desfazendo rapidamente e aí errando muito passe. Aqui a gente estava entendendo como se fosse passes errados. Mas se você somar e subtrair, dá na mesma coisa. Quer dizer, jogadores que não conseguiram durante o jogo desenvolver um bom futebol, foram envolvidos, né? O Santa Cruz é muito bem treinado.
Ele começou os primeiros 15 minutos trabalhando pelo lado direito, depois virou para o lado esquerdo. Quer dizer, tinha e tem um meia armador onde ele procura o jogo para os lados. O Ceará, infelizmente, passou esse campeonato todinho sem um meia armador, esperando, criou um tipo de jogada que com pouco tempo ficou conhecido demais e não pôde, toda vida que ia tentar reeditar essa jogada, o adversário bloqueava, como hoje também foi assim. Então ficou difícil. E, em suma, essa vergonha que ele fala, essa coisa de cabeça baixa do jogador, isso aí, ele, daqui a pouquinho, ele recupera. Porque o jogador de futebol não pode ficar com nada na cabeça, pensando nessas bobagens não, porque senão ele não vai jogar nunca. Se ele fizer uma partida boa hoje e amanhã ficar se lembrando da partida boa que ele fez, ele não vai jogar nunca. Se ele fizer uma partida ruim hoje e amanhã ficar se lembrando que ele jogou ruim hoje, também não vai pra frente. Ele tem que esquecer, passar um pente e começar a trabalhar. Agora, como eu falei, o técnico PC Guzmão vai ter um trabalho muito grande, que é exatamente trabalhar a cabeça desse jogador para que eles comecem já no próximo compromisso a responder alguma coisa, tanto tática quanto psicologicamente para o time do Ceará. Senão a vaca vai pro brejo mesmo. Ô, Juticael, ao invés de trocar o treinador, não seria melhor, importante, contratar um profissional de psicologia voltado para o futebol? Psicólogo tem, né? O Ceará acredito até tenha, mas voltado para o futebol, infelizmente aqui no estado não foi contratado esse tipo de profissional ainda. Parece que às vezes acontece no empurrão, né? Precisa vir um treinador de fora para poder cobrar. Isso foi assim com o Paulo César Guzmão, quando ele cobrou um profissional de fisiologia que o Ceará não tinha. O Ceará implantou esse profissional de fisiologia dentro do clube, que vem dando resultados hoje, né? O Fortaleza depois correu atrás também, foi atrás desse profissional, desse departamento, e agora, né, no momento desse que ele diz, o treinador, que o time está psicologicamente arrasado emocionalmente, depois das últimas derrotas e também do episódio do aeroporto, isso assusta o Juticael. E também, dentro do que eu falei, né, não seria melhor ter contratado um psicólogo do futebol? Adriano, eu posso até falar um pouco disso, no sentido de que, como tem em casa uma psicóloga, minha esposa, e uma coisa nas conversas que eu tenho com ela, que a gente sempre sabe que a psicologia não é como a medicina, por exemplo. Tá doente, toma um remédio, a doença é atingida e melhora. A psicologia leva tempo. É preciso que haja um tempo para que as coisas aconteçam. O Ceará não tem esse tempo. Pode até contratar, mas isso para ter um efeito mais longo. Para resolver o problema agora, tem que ser a equipe, a comissão técnica que está lá. Pode até ouvir uma palestra de uma psicóloga, pode até ouvir um treinador de alta ajuda, mas dizer que a psicologia vai chegar lá para resolver, não pode dar uma injeção de psicologia e resolver o problema. Não é por aí. Eu acho que entra esse lado aí da autoestima do jogador, da confiança. É porque esse time, ele não é totalmente ruim, ele não é uma porcaria. Ele liderou esse campeonato durante muito tempo, fez grandes partidas pela Copa do Brasil. Aí, talvez depois daquela derrota aqui contra o Botafogo, o time começou a cair. Aquela derrota eu acho que teve alguma influência. Mas o time não é de todo ruim. Agora, concordo plenamente com o Edmilson, eu não consigo entender o Bill no time do Ceará. Não há função tática que possa justificar um jogador de um nível técnico tão ruim. Esse negócio de prender zagueiro, bota qualquer um lá que prende zagueiro também. Agora o Bill realmente ele mata as jogadas. Ele é muito ruim. E eu acho que o PC vai começar a corrigir. Aliás, eu acho que não. Ele tem que corrigir isso. O PC sempre que treinou o Ceará, né? Ele não trabalhava com homem de área, né? Nas últimas vezes não trabalhava necessariamente. Ele tinha no elenco, né? Ele poderia utilizar durante o jogo, mas necessariamente na equipe titular ele não trabalhava com atacante de área. E quando teve, que foi o Washington, naquela época, que era Misael e o Washington, era Misael cruzava e o Washington fazia. Mas o Washington fazia gol. Tem esse aspecto também, é verdade. O Bill não faz. Então é preciso corrigir alguma coisa. Eu acredito que o time tem condições técnicas. O Martins falou uma coisa muito interessante, que eu venho falando há muito tempo. O Ceará não tem um meia de nível, não investiu. O Nicão não é esse meia, o Eduardo não é esse meia. Improvisa-se, mas não tem.
Então, acho que na altura dessa não tem mais como ter. Agora é preciso melhorar o que tem e armar um esquema que o time possa efetivamente chegar ao ataque e tirar o Bill para botar alguém ali que faça alguma coisa. Tá certo, deixa eu abraçar aqui o Alessandro Barroso, torcedor do Ceará, chateado, né? Fala que o problema do Ceará nunca foi técnico, né? O time tem jogadas previsíveis, ele é Ceará, mas para ele o time não merece subir, né? Depois do resultado de hoje, como todo torcedor alvinegro deve estar chateado, depois passa, né? Ele volta a acreditar no time de novo, né? Que ainda tem chance, né? Mas tem que recuperar o lado emocional aí da equipe. Mas vamos eleger agora o craque bola na rede, a nossa eleição do final de transmissão. Vem aí a eleição do craque bola na rede, aquele jogador que se destacou durante os 90 minutos de Santa Cruz 2, Ceará 0, jogo que aconteceu na Arena Castelão. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo. Essa é a 3FM 91,3. Vamos escolher agora com a equipe Bola na Rede o melhor do jogo, o craque Bola na Rede. Júlio de Caio Jacó, começa com você, para você. O destaque do jogo, o melhor, o craque Bola na Rede. Adriano, pelo lado do Ceará, eu acho que eu gostei muito do Ricardinho. Foi o jogador que mais se apresentou, tanto na defesa quanto no ataque. E até em função do Ricardinho, pelas finalizações do Ricardinho, muitas, o destaque maior para mim foi o Thiago Cardoso, que foi o goleiro do Santa Cruz, que garantiu o resultado, até defendendo aí pelo menos umas 4 ou 5 finalizações potentes e difíceis do Ricardinho. Então, para mim, o jogador que fez a diferença foi o Thiago Cardoso. Boa noite para você, Júlio. Boa noite e até segunda. Valeu, Júlio de Caio Jacó, votando no Thiago Cardoso. E agora eu vou convocar aqui o Martins Andrade para escolher o craque bola na rede, o melhor do jogo, na opinião de Martins Andrade. O jogador que, para mim, procurou o jogo desde o início e que deu tudo de si, eu achava até que ele não ia aguentar aquele ritmo durante os 90 minutos, em face da idade, foi o Magno Alves. Eu vou ficar com ele pela demonstração de força e de vontade que ele estava nesse jogo. Infelizmente os outros não acompanharam e eu fico com ele. Valeu, Martins, boa noite para você. Abração. Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem Fortaleza na parada aqui na Arena Castelão e nós contamos com você. Estaremos aí. Valeu, Martins, votando aí no Magno Alves, um voto para Thiago Cardoso e outro para Magno Alves. Vamos chamar o repórter Alex Oliveira, escolhendo aqui o destaque do jogo, o craque bola na rede. A votação agora, né, é o quadro, o craque bola na rede para você, Alex Oliveira. Olha, Adriano, não tem como votar em outro, né? Thiago Cardoso garantiu a vitória do Santa Cruz hoje, e não é de hoje, né? Nos outros jogos fora de casa contra o Vasco e no outro compromisso anterior contra o Bragantino, ele também foi muito bem. Thiago Cardoso, goleiro, o nosso craque bola na rede hoje. Valeu, Alex, boa noite para você. Boa noite, aquele abraço, até amanhã estaremos aqui mais uma vez para mais uma grande transmissão esportiva. Valeu, Alex, mais um voto para Thiago Cardoso e Edmilson Maciel, o seu voto na eleição do craque bola na rede. Thiago Cardoso. Thiago Cardoso para você foi o melhor em campo. Discutível, indiscutível. Boa noite para você, Edmilson. Boa noite. Valeu, Edmilson Maciel, mais um voto para Thiago Cardoso. Luiz Guilherme, nosso LG, repórter do Alvinegro, que cobre o Alvinegro, votando agora no craque bola na rede. Olha, Adriano, eu posso votar nulo? Não pode não, né? Nem branco, nem branco. Então eu vou ter que votar, vou escolher um. Não vai ser em preto e branco, vai ser no Thiago Cardoso. Fez boas defesas, garantiu o resultado de 2-0 sem sofrer nenhum gol. Meu voto vai para o goleiro da equipe do Santa Cruz. Boa noite para você, Luiz. Boa noite, a gente se encontra na segunda-feira dentro do Faixa Nobre do Esporte. Valeu. Valeu, Luiz Guilherme. Encerrando aí a votação do craque bola na rede. Apenas um voto para Magno Alves. Quase unanimidade, Thiago Cardoso venceu aí, eleito pela equipe bola na rede. O melhor do jogo, o craque bola na rede, o goleiro do Santa Cruz, Thiago Cardoso, com defesas portentosas aí, evitando que o Santa tomasse gol e garantindo, claro, o resultado positivo para a equipe do Recife, a equipe coral, o Santinha, que passou pelo Ceará 2-0, J. Rômulo esteve narrando, Edmilson Maciel, Martins Andrade e Júlio Caio Jacó estiveram comentando o jogo, nas reportagens de Luiz Guilherme com o Ceará, Alex Oliveira com o Santa Cruz. Nós vamos encerrando aqui o trabalho com técnica
externa do nosso amigo Pedro Alan Hanover, técnica de estúdio, a competência de Djavan Rosa, sempre perfeito aí nas mixagens. E aquele abraço para você que esteve conosco aqui na 3FM em 91,3. Amanhã tem mais equipe Bola na Rede. A partir das 5 da tarde estaremos no ar, já enfocando o Campeonato Brasileiro da Série C. Tem o jogo do Fortaleza amanhã. Às 6 da tarde a bola rola aqui mesmo na Arena Castelão, com narração de Kleber Bezerra de Menezes. Reportagens de Rodrigues Andrade e Alex Oliveira. Comentários Eduardo Matos e Martins Andrade, o nosso Djavan Rosa e o Pedro Alan. A equipe da técnica, mais uma vez conosco aqui na Arena Castelão e na Turque Xadá, na sede da 3FM. Deixa eu cumprimentar também o amigo Garibaldi Soares, sempre colaborando aqui com a equipe Bola na Rede, nas nossas transmissões. Foi barrado hoje, mas já a gente arranja aí um jeitinho dele entrar em campo aí. O nosso Garibaldi, que não foi avisado, tá revoltado hoje. Vai passar, Garibaldi, vai passar. Sempre colabora conosco aqui nas nossas transmissões e também nos programas diários da equipe Bola na Rede, né? O Faixa Nobre do Esporte, segunda a sexta, de 8 às 9 da noite, e no canal do Vovô, de segunda a sexta, também de 9 às 10. Encontro marcado então, amanhã, a partir das 5 horas da tarde, com pontapé inicial para Fortaleza e Macaé. O Tricolor amanhã realizando o jogo do ano dele, tentando o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2015. Uma boa noite, mas uma boa noite mesmo para você.